Agora eu vou corrigir com vocês o exercício número 3. Pessoal, até aqui, o que ele está dizendo para vocês? Se vocês lerem tudo isso, eu vou resumir para vocês com um exemplo. Imagina que você tem um corpo no ar. Vamos supor que esse corpo tem lá 8 quilos. Se eu coloco ele na vertical e no ar, então vamos imaginar aqui um corpo com 8 quilos, ele tem mais ou menos aqui uma força que puxa ele para o centro da Terra, chamada de força-peso, e essa força vai ser de 80 newtons. Quando eu pego esse corpo e coloco ele dentro de um fluido, aqui está meu fluido, e eu coloco ele aqui, ó. Esse corpo que tinha 80 newtons, ele vai se tornar um pouco mais leve, graças a uma força que a gente chama força de empuxo, aquela força que torna todo o corpo mais leve em contato com o fluido. Então aqui vamos supor que eu coloquei ele na água, em vez de 80 newtons, ele ficou mais leve, ficou com uma força-peso de 60 newtons. Essa força que está no ar é a força verdadeira dele. E eu chamo de força real. Quando eu coloco ele dentro da água, ele fica um pouco mais leve. Então, não é a força verdadeira, é uma força que parece ser verdadeira. E essa força eu chamo de força aparente. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, a força verdadeira real é de 80 newtons. A força aparente, que não é verdadeira, é de 60 newtons. E isso ficou mais leve graças a uma força chamada força de empuxo. E nesse caso, no nosso exemplo, ela vale 20 newtons. Então eu posso falar para vocês que a força verdadeira, que é a força real, é igual à força aparente mais a força de empuxo. Ó. 60 mais 20 dá 80. É isso aqui, ó, que o exercício está comentando com vocês. Aí ele diz o seguinte: imagine que um corpo com uma massa de 150 gramas, então eu tenho aqui a massa do corpo, 150 gramas. Coloco isso aqui já no SI, então eu posso falar que a massa do corpo é de 0,15 quilogramas. E um volume de 19 centímetros cúbicos. O volume do corpo é 19 centímetros cúbicos e eu quero colocar ele já no SI também. Aqui eu tenho metro cúbico, decímetro cúbico e centímetros cúbicos. Se eu estou no centímetros cúbicos e quero ir para o metro cúbico, eu me desloco 2 casas para trás. Então eu pego 19 e multiplico por 10 elevado a menos 2. Como aqui é centímetros cúbicos, eu estou trabalhando com volume, eu preciso elevar isso daqui ao cubo, porque é uma unidade de volume. Então, o volume do meu corpo vai ficar 19, potência sobre potência eu multiplico, 10 elevado a menos 6. No caso, 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Pronto, ó. Peguei as informações, agora eu vou ler o que o exercício pergunta. Calcule o peso e o seu peso aparente. Eu tenho um corpo com 0,15 kg, com volume de 19 vezes 10 a menos 6, e eu quero calcular o peso desse corpo. Não é o peso aparente. Quando eu falo peso, é o peso verdadeiro, real. Como que eu acho esse peso? O que é peso? O peso do corpo é a massa do corpo vezes a gravidade. A massa do corpo aqui vale 0,15 kg. A aceleração da gravidade vale 9,8. Eu vou multiplicar esses dois aqui e vai dar 1,45 newtons. Fechou fácil, hein? Aí ele pergunta depois o peso aparente, né? O que é o peso aparente? O peso aparente é o que parece ser. Como que eu calculo o peso aparente? Ó, para eu calcular o peso aparente, eu pego o peso real, que é o verdadeiro. Aqui é mais E, eu jogo para lá, vira menos E.
Então, para eu descobrir qual é o peso que parece ter dentro da água, eu pego o peso que está fora da água, que é o peso real, e subtraio da força de empuxo, é aquela força que deixou ele mais leve dentro da água. Então, o peso aparente vai ficar o peso real, que é 1,45, menos a força de empuxo. Ah, e como que eu acho a força de empuxo, professor? O que é empuxo? É o μgV. Empuxo, eu sempre me refiro ao líquido. Então, o empuxo vai ser a densidade do líquido, como é a água sempre tem uma densidade de 10 ao cubo, o valor da gravidade, que é 9,8, e o volume deslocado, como ele está inteirinho dentro da água, está todinho mergulhado, ó, completamente mergulhado, o volume deslocado é igual ao volume do corpo. E o volume desse corpo é 19 vezes 10 elevado a menos 6. Pronto, ó, vou achar um empuxo. O empuxo, então, vai ficar 10 ao cubo vezes 9,8 vezes 19 vezes 10 elevado a menos 6. Aí aqui eu fiz as contas, deu 0,1862. Ó. Descobri o valor do empuxo, eu coloco ele aqui. Ó. Então, o meu peso aparente dá 1,45, vou fazer aqui na calculadora, menos 0,1862. 1,2638 newtons. Então, mais uma atividade aí, pessoal. Achei que esse exercício foi bem simples, bem tranquilo. Vão anotando essas dúvidas aí e levem em sala de aula que eu corrijo todos com vocês, tá? Um forte abraço e fiquem com Deus.